Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é investimento. Mas lendo alguns livros importantes sobre o assunto e analisando meus próprios erros de investidor iniciante, eu já consigo ter uma boa compreensão para poder compartilhar e, quem sabe, ajudar você na sua jornada como investidor. A gente vê muitos vídeos na internet mostrando resultados, mostrando carteira de ações, mostrando dividendos caindo na conta. E claro, isso é bom, né? É legal assistir, é motivador, inspirador. Só que tem uma parte da história que quase não aparece. Ninguém costuma falar disso, que é a parte difícil. Os desafios de quem está começando. Porque quando alguém decide investir, principalmente quem está começando do zero, existe um caminho que precisa ser percorrido. E desse caminho não tem como escapar. Ele tem dúvidas, ele tem erros, ele tem insegurança, mas também tem bastante aprendizado. Eu também já passei por isso, ainda passo, e na verdade, a gente sempre vai ter desafios, mas também a gente sempre vai ter aprendizado. Olá, eu sou o Marco e hoje eu quero compartilhar com você um pouco dos desafios que eu enfrentei e ainda enfrento como investidor iniciante e o que eu tenho aprendido com isso. Mas antes de seguir, eu quero te pedir uma coisa. Deixa seu like e se inscreva no canal se esse conteúdo for relevante para você. Agora imagina a seguinte situação. Uma pessoa decide organizar a sua vida financeira. E aí ela começa a pesquisar sobre investimentos. Ela abre vídeos, ela lê artigos na internet, acompanha algumas pessoas que falam sobre o assunto. E de repente parece que ela entrou num outro universo. Começa a aparecer termos como CDI, Selic, renda variável, dividendos, um monte de conceito novo que muitas vezes ela nunca ouviu falar. Bom, a primeira sensação que vem é a confusão, é o se sentir perdido. E esse foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei, a falta de conhecimento. Inclusive, isso me gerou um certo trauma no começo, mas para frente eu falo sobre isso. Mas essa confusão não é porque investimento seja algo impossível de aprender. Na verdade, com o tempo você percebe que muitas coisas, na verdade, são até simples. É que no começo tudo parece complexo. É muita informação nova ao mesmo tempo. Você começa a se perguntar por onde eu começo, qual o melhor investimento, qual paga mais, será que eu vou entender tudo isso? Será que eu vou conseguir tomar boas decisões? Será que eu vou perder dinheiro? E tem um detalhe importante que ajuda a atrapalhar um pouco. Quando a gente está aprendendo algo novo, principalmente nesse ambiente de rede social, internet e YouTube, a tendência natural é a gente achar que todo mundo já sabe muito do assunto e que é apenas a gente que não entende nada. Mas a verdade não é essa. Todo investidor, sem exceção, começou dessa forma, com dúvidas, com insegurança, tentando entender como tudo funciona. Isso faz parte do processo. Quem quer aprender precisa primeiro ter a humildade de saber que não sabe o que está fazendo. A verdade é que com o tempo, você percebe que investir não é sobre começar sabendo tudo, mas sim começar aprendendo aos poucos. Outro desafio muito presente no começo é o medo de perder dinheiro. E esse talvez seja um dos maiores bloqueios que existem. Porque uma coisa é ouvir falar sobre investimento, outra é colocar seu dinheiro lá. Quando é o seu dinheiro, a sensação muda completamente. Você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Muitas vezes abriu mão de coisas, economizou, se esforçou. Então é natural que exista medo. Medo de escolher o investimento errado, medo de ver o dinheiro diminuir, medo de tomar uma decisão errada. Mas eu entendo que medo não é necessariamente seu inimigo. Na verdade, ele é o seu primeiro mecanismo de defesa. É um sinal de que você tem responsabilidade. Significa que você se importa com o dinheiro. O problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo te impedir de aprender e avançar. Porque investir não é sobre eliminar completamente os riscos. É aprender a lidar com eles com inteligência. Outro desafio muito importante na jornada do iniciante é a disciplina. Muita gente acha que investir é simplesmente escolher um investimento, colocar o dinheiro lá e tudo bem, está pronto. Mas a parte mais importante não é escolher um investimento. A parte mais importante é criar o hábito. Investir não é um evento que acontece uma única vez. É algo que você faz hoje e continua a fazer ao longo da sua vida. É um comportamento que vai se estender mês após mês, ano após ano. E isso exige disciplina. No começo, você precisa aprender a separar uma parte
e começar a investir. Precisa aprender a controlar os seus impulsos de consumo. E precisa aprender a priorizar o seu futuro. E isso não é fácil necessariamente. Nós vivemos em um mundo que incentiva exatamente o contrário. Um mundo que te incentiva ao consumo imediato, a tomar empréstimo para satisfazer algo do momento, a comprar pela emoção. Então, desenvolver a disciplina acaba sendo um dos maiores desafios para quem começa a jornada de investidor. Mas desenvolver a habilidade de lidar com a disciplina é uma das armas mais poderosas que uma pessoa pode desenvolver, seja para a sua vida, seja para o mundo dos investimentos. Quando você aprende a investir com consistência, mesmo que sejam valores pequenos no começo, o tempo trabalha a seu favor. Existe ainda outro desafio que aparece muito no começo da jornada de quem quer investir: as promessas de dinheiro rápido. Quando você começa a pesquisar sobre investimentos, inevitavelmente vai encontrar pessoas prometendo ganhos rápidos, oportunidades imperdíveis, estratégias que supostamente fizeram o dinheiro multiplicar em pouco tempo. E para quem está começando, isso pode parecer muito atraente. Afinal, quem não gostaria de ganhar dinheiro rápido? Todo mundo quer. Mas com o tempo a gente percebe que não é bem assim que funciona. Investimento de verdade não tem pressa. Construir patrimônio é um processo. É algo para acontecer ao longo de anos, de décadas. E quanto antes você entender isso, melhor. Porque é aí que a gente para de procurar atalhos e começa a focar no que realmente funciona. A constância, a paciência e o tempo. Outro desafio que pouca gente comenta é o desafio emocional. Investir envolve números, envolve gráficos, rentabilidade, mas também envolve emoções. No começo você vai sentir ansiedade, pode até sentir dúvida, talvez sinta vontade de mudar de estratégia toda hora. Às vezes você vê alguém dizendo que um investimento é melhor que o outro e começa a pensar em mudar tudo, mudar toda a sua carteira por causa disso. Isso acontece, é tentador muitas vezes. Mas com o tempo você começa a perceber que investir bem tem mais relação com comportamento do que com inteligência. Muitas vezes o sucesso financeiro ele vem de coisas simples. Manter a calma, ter paciência, seguir uma estratégia e evitar decisões impulsivas. Essas atitudes fazem mais diferença do que tentar prever o mercado, ou mesmo tentar encontrar o investimento perfeito. E olhando com calma, eu percebo que esses desafios do começo têm um papel muito importante. Eles me obrigam a aprender, eles me obrigam a estudar e me obrigam a desenvolver a disciplina. E isso ajuda muito a construir uma base sólida. Então, se você está começando agora e sente que tem muitas dúvidas, que está dando passos pequenos, isso é natural. Toda jornada começa assim. O importante não é começar sabendo tudo. O importante é começar, aprender um pouco mais a cada dia. E também tomar decisões melhores com o passar do tempo, principalmente depois que você já é mais experiente. No mundo dos investimentos, existe um aliado poderoso que muitas vezes a gente ignora. É o tempo. Quanto mais cedo a gente começa a investir, mais esse aliado vai trabalhar a nosso favor. Então, seja um investidor de longo prazo. Agora, diga aí nos comentários, quais são os seus maiores desafios como investidor? O que você tem aprendido com eles? Se você quer investir, não espere estar totalmente preparado. Não espera saber tudo. Comece pequeno, aprenda ao longo do caminho e deixe o tempo trabalhar por você. Porque no final das contas, investir não é apenas sobre dinheiro. É sobre construir um futuro com mais tranquilidade, com mais liberdade e mais segurança. E com certeza isso vai ter valido muito a pena no final.